Bom dia, William. Bom dia, Rosdelma. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ricardo, pessoal. Bom dia. Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Devino. Bom dia, Alex. William. Bom dia. Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos, então, mais uma vez aqui reunindo nosso Conselho Regulatório, nessa manhã de dia 13 de outubro, para tratarmos do reajuste tarifário do transporte público municipal. Eu vou fazer uma breve explanação para os senhores sobre características legais desse reajuste. Se tratam de novos contratos que passaram a viger após a licitação ocorrida em 2019, tem algumas características diferentes dos contratos anteriores, que são importantes para que a gente possa fazer essa análise. Após essa explanação, eu vou abrir a fala para o interessado, no caso, o Ricardo, que está representando, né, Ricardo, hoje? Isso. Ricardo, para que ele possa fazer as explanações dele, num período de 10 minutos. Após, eu abro a palavra para alguém que queira se manifestar. E, ao fim, a gente abre para votação com relação à aprovação desse pedido de reajuste feito pelas atuais concessionárias de transporte público coletivo de Cuiabá. Iniciar minha apresentação, então. Eu inicio falando sobre os novos contratos. Hoje nós temos 4 empresas operando no município de Cuiabá, as vencedoras do certame licitatório 2019, concorrência pública 5 de 2019, e essas empresas são a VPAR Transportes e Serviços, SPE Limitada, Rápido Cuiabá Transporte Urbano LTDA, a Integração Transportes, que já era uma empresa anterior, que já operava em Cuiabá, assim como a Caribus também, que já operava anteriormente. Isso é mais para os senhores terem conhecimento de quais são essas concessionárias que estão operando hoje em Cuiabá. O fundamento legal do pedido encontra respaldo na Lei de Mobilidade Urbana, a Lei 2.587 de 2012, que trata lá no seu artigo 9º, parágrafo 7º, parágrafo 9º, sobre a necessidade de reajustes dentro da periodicidade prevista em contrato e no certame licitatório. No caso aqui, nós temos uma lei, a lei orgânica prevê que não pode existir reajustes com menos de um ano, então nossos reajustes são anuais, mas nesse caso específico, tem uma peculiaridade porque o contrato trouxe, no parágrafo 1º da cláusula 62, que no início das operações seria feita o reajuste considerando o período entre o término do certame e o início da operação, o que acaba dando um prazo superior a um ano aí de correção. Portanto, deixar bem claro para os senhores que os índices inflacionários apurados na fórmula paramétrica, eles estão considerando mais de um ano, praticamente 1 ano e 7 meses. Então, os índices acumularam durante um período maior do que 12 meses, em razão do início das operações, que acabaram atrasando um pouco, e muito em virtude da pandemia do coronavírus. A metodologia que é prevista em contrato tem sua disposição na cláusula 68. Basicamente, ela considera 4 fatores como determinantes: combustível, preço do combustível S10, variação do preço do combustível, também a mão de obra da empresa, salário do motorista junto com seus benefícios, a variação do valor dos veículos e os custos administrativos, que é calculado pelo INPC. INPC, salvo engano, já confirmo. Cada fator desse possui um peso para ser aplicado, e esse peso corresponde, ou pelo menos no projeto deveria corresponder ao peso de cada despesa dessa para as empresas. Portanto, o combustível tem um peso de 28%, a mão de obra 50%, a depreciação dos veículos 19% e os custos administrativos em 3%. Então, a gente usa esses índices, cada qual multiplicado pelo seu peso dentro dos custos, para se chegar ao novo valor da tarifa.
Foi feito um parecer técnico que foi disponibilizado para os senhores no grupo, para que vocês pudessem analisar previamente, mas o combustível cuja avaliação é apurada pela Agência Nacional de Petróleo, combustível diesel S10, teve uma variação aí durante esse período de dezembro de 2018 a julho de 2021 de 31,36%, multiplicado, no caso, pelo peso de 28% previsto na fórmula paramétrica. Temos também a variação do salário de gratificação do motorista, que é apurado em convenção coletiva, são apresentadas as convenções coletivas que dispõem sobre o valor dessas remunerações, e foi apurada uma variação durante o período aí de 11,59%, que é multiplicado pelo peso de 50% dos custos das empresas. Os veículos são o valor, o índice de valorização dos veículos é apurado por um índice específico da FGV, esse OGDI, e durante o período teve uma variação de 28,47%, que é multiplicada aí pelo peso dentro da fórmula de 19%. Os custos administrativos, eu me equivoquei, não é INPC, é IPCA, que é fornecido pelo Instituto Brasileiro e pelo IBGE, teve uma variação de 13,29% e tem um peso de 3% dentro da fórmula paramétrica. A fórmula se apresenta conforme aí apresentado na exposição. São cada custo multiplicado pelo seu peso, combustível, salário, veículos e o custo administrativo, que entra como demais itens. Aqui nós temos a aplicação dessa fórmula, a multiplicação. Deu um resultado de 20,38% de reajuste, o que fez com que a tarifa passasse de 4,10, essa tarifa, salvo engano, está desde 2018, para o valor atual de 4,94. Aqui entra mais uma característica importante a ser ressaltada no que se refere a esses novos contratos de concessão. Esses contratos, em conformidade com a Lei de Mobilidade Urbana, eles prevêem a possibilidade de existir uma tarifa técnica, que é o que nós estamos apurando nesse momento, ou seja, o valor necessário para remunerar as empresas pelo serviço de transporte prestado, o valor real desses custos, incluindo aí a remuneração, depreciação, tudo que é englobado como remuneração dentro dos contratos de concessão de transporte. E existe também uma tarifa pública. Essa tarifa, que é a tarifa que é paga pelo usuário, ela vai, neste caso, ela vai ser definida pelo poder concedente. E a diferença entre a tarifa pública e a tarifa técnica, caso se apure um valor menor da tarifa pública em relação à tarifa técnica, essa diferença ela é arcada como subsídio pelo município. Ou seja, o município paga quinzenalmente a diferença desses valores para as empresas como forma de remuneração dos contratos de concessão de transporte. Isso não existia nos contratos anteriores. A tarifa aplicada era a tarifa que ia para a ponta. Hoje em dia, em conformidade com lei federal, existe essa flexibilidade do poder público optar em manter e igualar a tarifa pública com a tarifa técnica, eventualmente cobrar uma tarifa pública menor do que a tarifa técnica, e também não é impossível que se cobre uma tarifa pública maior do que a tarifa técnica. Então, isso fica a critério do poder concedente, porque aí entra também um fator que, além do fator técnico de remuneração, também entra fatores como conveniência e oportunidade do município aplicar o valor que entende mais conveniente para que seja mantido o serviço de transporte público coletivo. Bom, a conclusão apurada nesse relatório, nesse parecer técnico da agência, foi que o valor da tarifa técnica deve ser de R$ 4,94, considerando que esse valor leva em consideração um período aí de mais de 1 ano e meio, praticamente 1 ano e meio de correção monetária. Para fins de procedimento, a nossa lei, tanto a lei orgânica quanto normas da agência e resoluções da agência, determinam para que o procedimento seja válido que nós façamos o encaminhamento dessa solicitação para alguns atores interessados dentro da esfera municipal e até mesmo estadual.
apenas para destacar, foram encaminhados ofícios informando sobre esse reajuste ao prefeito, né, ao presidente da Câmara Municipal, ao Ministério Público Estadual, ao PROCON estadual e ao PROCON municipal também. Essa é uma exigência prevista em normativas do município. Além disso, também, na nossa lei orgânica, determina que seja publicado essa planilha elaborada com prazo antecedente de 30 dias a realização da reunião do Conselho, para que a sociedade tome conhecimento e possa solicitar esclarecimentos, trazer questionamentos sobre a metodologia utilizada. Então, nós também realizamos a publicação no dia 7 e 8 de setembro na Gazeta, no jornal A Gazeta, e também no Diário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cumprindo, assim, os requisitos, as exigências legais para que a gente pudesse estar aqui hoje analisando essa solicitação, esse pleito das concessionárias. Era uma apresentação bem sucinta, apenas cujo objetivo era simplesmente situassem os senhores conselheiros desses novos contratos, dessas alterações que foram feitas, né, para esse novo contrato vigente atualmente de concessão de transporte municipal. E eu vou passar a palavra para o Ricardo, que é representante das empresas aqui no Conselho, para que, caso ele queira, ele possa fazer aí uma breve explanação sobre a solicitação, sobre os pleitos, enfim, possa se manifestar livremente sobre aquilo que entender conveniente para fins de conhecimento e convencimento dos nossos conselheiros. Desde já agradeço a todos aí pela atenção e pela participação. Bom dia a todos. Na realidade, esse pedido de reajuste da tarifa de concessão, da tarifa de transporte urbano, ela vem em cumprimento a uma cláusula contratual. Tá? Deixa eu estar vendo um pouco de confusão aí quanto a isso, que é o seguinte, que o edital de licitação que gerou esse novo contrato de concessão, ele foi baseado, as cláusulas econômicas dele foram baseadas na planilha tarifária de janeiro de 2019. Tá? Então, todos os estudos foram baseados em janeiro de 2019. E é uma previsão contratual que a tarifa de remuneração seria reajustada para início de contrato. Está previsto no contrato de concessão, tá? E que a tarifa seria reajustada e tem uma fórmula paramétrica para esse reajuste. Então, isso aí é simplesmente cumprindo uma determinação do que está no contrato. Tá? Desde que começou a pandemia, nós tivemos aí alguns problemas do transporte coletivo, porque nós tivemos aí as variações de custo, tá? E tivemos variação de demanda. Essa fórmula paramétrica, ela contempla as variações de custo que influenciam no sistema de transporte coletivo. Ela não leva em conta a variação de demanda. Tá? Então, até da mesma forma como nós fizemos o pedido aí desse reajuste, que a gente até imaginou que não seria necessário ser feito esse pedido, em função de ser uma previsão já do contrato, tá? Mas nós acabamos fazendo o pedido para agilizar o processo. Nós entramos também com um pedido de revisão da planilha tarifária, tá? Porque esse reajuste ele não contempla a queda de demanda. E, no transporte, a gente tem uma particularidade que nós somos contratados e a gente tem que cumprir um contrato. Hoje, nós estamos transportando na faixa de 62% a 63% do passageiro que a gente transportava antes da pandemia. Né? Deve estar mais ou menos nessa faixa. E estamos operando com 100% da frota. Tá? A gente não tem a prerrogativa de reduzir a frota em operação para o mesmo percentual de passageiro que a gente está transportando. Tá? A determinação de frota é uma determinação que a gente recebe da CEMOB, e o que a CEMOB determina para a gente rodar é o que nós temos que rodar.
Então, nós estamos entrando aí também depois, vai ser uma segunda etapa, com um pedido de revisão da planilha tarifária para que leve em consideração aí as questões de queda de demanda que ocorreram no sistema. Tá certo? Então, eu acho que o ponto aí, o Alex já explicou, são índices, esses índices, eu acho que exceto o acordo coletivo, o resto são índices que estão na internet aí para se consultar. Os números são previstos no contrato. Todo mundo que recebeu o parecer aí tem... A SEC fez um demonstrativo aí bastante claro da todos os números utilizados, tá? Eu acho que não tem muito o que falar. Só uma outra particularidade, que é o que o Alex explicou também, que nesse contrato novo a gente tem a figura da tarifa pública e da tarifa técnica, tá? Então, esse cálculo é um cálculo da tarifa técnica, que é uma previsão contratual de reajustar a tarifa técnica. Não estamos falando aí em reajuste de tarifa pública. O reajuste da tarifa pública passa a ser uma definição do poder concedente, tá? Ela não influencia mais na remuneração das empresas. As empresas recebem de acordo com a tarifa técnica. Elas recebem a tarifa pública do passageiro, tá? E depois, a posterior, se o poder concedente não decretou a tarifa pública igual à tarifa técnica, a diferença a prefeitura vai ter que arcar com ela em forma de subsídio de modicidade tarifária, tá? Não é que está subsidiando as empresas, não. Está subsidiando a tarifa para o usuário, tá certo? Para o usuário pagar menos na tarifa. Essa é a figura que foi prevista na Lei de Mobilidade Urbana de 2012, tá? E que o contrato novo está de acordo com essa lei, tá? Acho que eu teria que falar é isso, Alex, e não tem muito que é previsão contratual, tá certo? Eu agradeço a todos aí a participação, tá? E o que tinha a dizer era isso. Obrigado. Ok, Ricardo, obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Eu gostaria apenas de corrigir 2 pontos aqui. Eu havia dito que o período apurado de reajuste é de 1 ano e meio, na verdade são 2 anos e meio, 2019 até os dias atuais. Foi um ato falho meu. E também em tempo, corrigindo outro ato falho, geralmente antes de passar a palavra para o interessado, eu passo a palavra para os demais diretores, caso queiram se manifestar, e por um ato falho acabei me esquecendo disso na condução dos trabalhos. Portanto, nesse momento, eu passo a palavra, caso tenha interesse em manifestar, a Rosidelma, e na sequência ao Mário Bilton também, caso queiram fazer alguma colocação específica sobre esse reajuste dos contratos atuais de transporte. Rose. Então, bom dia a todos. Eu acho que a manifestação dos diretores fica na deliberação. Por enquanto, ficou a cargo da comissão, que avalia as revisões e reajustes da ARSEC, e depois que o conselho analisar, e a comissão e a diretoria, nós como diretores, fazemos a nossa avaliação. Só isso. Ok, Rose, obrigado. Mário, alguma consideração? Bom dia a todos. Espero que tudo encaminhe bem nesse processo atual. Bom dia. Obrigado, Mário. Algum conselheiro tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação? Vamos lá. Eu gostaria de ter um esclarecimento. Tá ótimo. É o seguinte, que no demonstrativo que você colocou aí, a base está sendo dezembro de 2018, por exemplo, o combustível. Mas o contrato foi assinado em dezembro de 2019. Por que essa diferença? Não teria que ser com base na data do contrato? Entendi. Eu vou passar a palavra ao técnico que fez essa avaliação, porque ele tem capacidade técnica bem melhor do que eu dar esse esclarecimento. O Leuci é o nosso superintendente de transporte aqui da agência. Bom dia, Léo. Bom dia a todos.
essa resposta ela está prevista no contrato. O contrato prevê que os indexadores para esse item sejam 2 meses antes do início do contrato. Então, do último reajuste, aliás, do último reajuste que foi em 2019, com a tarifa de 2010, de R$ 4,10, então o contrato prevê que esses índices para esse novo contrato sejam 2 meses antes do último reajuste tarifário. Pois é, mas deixa eu só colocar o seguinte, que eu estou lendo aqui, que o contrato foi assinado no dia 23/12/2019. Perfeito. É 2 meses antes, então não pode ser 18. Não, é 2 meses antes do último reajuste. O último reajuste de 4,10 entrou em operação em janeiro de 2019. Então, o contrato prevê que seja 2 meses antes do último reajuste, não da assinatura do contrato. É que eu não entendo exatamente isso, pô. Se é um novo contrato, por que tem que... no meu modo de entender, a partir do momento que você entrou na concorrência, o preço é a data do contrato que você assinou. Aquele valor é a base. Tudo reajuste a partir da data da assinatura daquele contrato. Não do último. Quer dizer, anteriormente vigia um contrato anterior, agora está vigindo um novo contrato, quer dizer, com as bases atualizadas. Eu entendo dessa forma. Agora, eu estou achando... gostaria de um esclarecimento melhor, que exatamente está pegando um ano antes, quer dizer, dezembro de 2018. Tem um ano atrás que está pegando o preço do óleo diesel. Então, está retroagindo um ano atrás da assinatura do contrato. Então, assim, é isso que está me causando uma certa estranheza, que eu gostaria de um esclarecimento melhor, porque eu entendo que é a partir do contrato. Na realidade, o que existe é o seguinte: esse contrato ele foi assinado em dezembro de 2019, mas os estudos financeiros baseados, nos quais esse contrato foi baseado, foram feitos baseados em janeiro de 2019. Esse edital levou mais de um ano aí até que ele foi concretizado, finalizado e assinado os contratos. Então, os estudos financeiros foram baseados em janeiro de 2019. Então, por isso, essa cláusula está prevista no contrato, falando que, quando fosse iniciar a operação, ia corrigir de janeiro de 2000, da base de estudo de janeiro de 2019 até a data atual do início da operação. Isso é previsão contratual, porque os estudos foram baseados em janeiro de 2019, porque esse edital ele foi feito no início de 2019, tá? Então, quando ele foi feito, não teria como saber quais seriam os preços na data de assinatura do contrato, que é uma coisa que viria posterior, tá certo? Então, os estudos foram feitos baseados lá em janeiro de 2019 e, quando fosse feito o início da operação, ele seria corrigido de janeiro da data base de janeiro de 2019 até a data do início da operação. Aí, por que então por que dezembro de 2018 e não janeiro de 2019? Deixa eu falar. Porque o estudo que é feito para uma planilha tarifária para janeiro de 2019, ele é baseado nos preços de dezembro de 2018. É isso aí. Ok. A tarifa, só reforçando, a tarifa de 2019, de janeiro de 2019, ela teve um estudo 2 meses antes para entrar em vigor, de 4,10. Então, em novembro de 2018, foi feito os cálculos para a tarifa de janeiro de 2019, de 4,10. Então, de 4,10 de janeiro de 2019 para cá, ela está defasada. Então, nós temos que considerar, o contrato prevê tem que considerar, o último reajuste tarifário. Senão, não tem como calcular o valor real da tarifa hoje. Por isso que se pega lá em novembro de 2018. Foi o último cálculo feito da tarifa em Cuiabá. Ok. Frederico, se me permite, eu vou espelhar aqui a cláusula 63 que trata, que na cláusula, eu citei só o parágrafo primeiro, mas a cláusula ela traz de maneira bem lúcida qual a base a ser utilizada. Exatamente o que eu falei.
Está aparecendo para vocês aí, tela inteira? Aqui, Frederico. A tarifa básica de remuneração do serviço de transporte coletivo é de R$ 4,10, referida na data base de janeiro de 2019, que corresponde à data base de preços que embasou os estudos econômico-financeiros do modelo de concessão. Então, a própria cláusula já traz o modelo, a data, e com relação a buscar os índices, aí já foi esclarecido tanto pelo Ricardo quanto pelo Léo, que você acaba buscando os índices anteriores para fazer a composição. Você pega o anterior, mas também acaba terminando no anterior para poder fazer aquele período de apuração. Aí é mais uma regra de cálculo mesmo, tá? Não sei se te convenceu, mas basicamente estamos dando sequência ao que está expresso em contrato. Mas obrigado pela participação bem colocada aí, viu, Frederico? Muito importante esclarecer esse tipo de situação. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, senhores, eu sei que os tempos dos senhores são preciosos, são pessoas muito ocupadas nos seus afazeres. Então, eu já vou colocar, se não tem mais nenhuma manifestação, eu vou colocar para análise e deliberação dos senhores, para deliberação especificamente dos senhores com relação a esse valor apurado. Então, aqueles que concordam com o valor apurado no parecer da agência de tarifa, é só puxar aqui. Valor tarifa apurado no parecer técnico da agência, que identifica o valor necessário de R$ 4,94 como tarifa técnica necessária à remuneração do sistema, em conformidade com a cláusula 63, parágrafo 1º do contrato, que permaneçam em silêncio. E aqueles que se opuserem e quiserem fazer alguma consideração, eu abro a palavra. Alex, bom dia. Sim, bom dia. Eu já cheguei mais um. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu cheguei no meio da tua apresentação. Está indo de quanto para quanto? Está indo de 4,10. Essa tarifa foi apurada lá em 2019, está sendo corrigida agora até 2021, para R$ 4,94, ressaltando que se trata, de acordo com a metodologia dos novos contratos de concessão, da apuração da tarifa técnica, não necessariamente é a tarifa que vai ser aplicada ao usuário, uma vez que hoje a tarifa pública que é aplicada ao usuário, ela é determinada pelo poder concedente, no caso, pelo prefeito da capital. Essa feita pela forma planimétrica, né? Isso, exatamente. Pela fórmula atual do contrato, isso. Não, só essa a pergunta aí. Não, obrigado. tá ótimo. Tá ok, doutor. Bem, senhores, então, aprovado à unanimidade pelos conselheiros da ARSEC, o valor reajustado da tarifa técnica de R$ 4,10 para R$ 4,94. Eu gostaria aqui de agradecer a presença dos senhores. Nós temos aí mais trabalhos nessa área de reajuste e revisão. Só gostaria de estar adiantando para os senhores. Tanto revisões extraordinárias que foram propostas pela Companhia de Saneamento do município, Águas Cuiabá, referente basicamente a impactos da pandemia, como também temos um pedido de revisão extraordinária das empresas de transporte, que foi proposto junto com esse pedido de reajuste, mas está sendo analisado, demanda um pouco mais de aprofundamento para que a gente possa trazer aos senhores. E eu acho que passado essa fase que nós vivemos de afastamento, de pandemia, né, as coisas já voltaram, estão voltando ainda gradualmente à antiga rotina, eu gostaria muito também, em breve, de estar compartilhando com os senhores outros aspectos que não só reajustes e revisões, que são os temas mais complicados que nós deliberamos, que os senhores deliberam aqui no nosso conselho. Nós temos aí
uma proposta que já foi feita pela conselheira Rosidelma na última reunião, que a gente pretende trazer em pauta para os senhores. Nós temos a elaboração de um regulamento específico para o nosso conselho, que nós também vamos trabalhar nele, vamos trazer para debates, nomear um relator para que a gente possa normatizar de uma forma mais detalhada a atuação dos conselheiros e do nosso conselho, e também trazer aos senhores estudos que serão feitos pela agência, e lembrando aos senhores que uma das funções do conselho é sempre que assim entender necessário, não só analisar reajustes, revisões, analisar questões atinentes à própria agência, quando assim for solicitado pela agência ou por algum conselheiro, mas também a gente pode aqui tratar de projetos e até mesmo elaboração de projetos de leis para encaminhamento ao Poder Executivo e posteriormente ao Poder Legislativo. Com o início dessas novas operações, esse contrato de concessão de transporte, vem grandes desafios, né? A pandemia teve um impacto muito forte no setor de transporte, principalmente no setor de transporte coletivo urbano e interestadual, e invariavelmente seria muito produtivo elaborarmos projetos, discutirmos com os senhores, para que a gente possa também buscar outras soluções que não só reajuste, revisões e subsídio do transporte. Aí, conforme a gente for reativando as nossas reuniões, pautando, eu acho que seria um papel importantíssimo questões importantíssimas a serem debatidas no nosso conselho, né, explicitadas para os senhores, debatidas a fundo, para que a gente possa aí buscar soluções também para os problemas, tanto no saneamento quanto no nosso transporte coletivo e, eventualmente, demais serviços que sejam colocados sob a tutela da agência e deste Conselho Regulatório. Gostaria de agradecer muito aos senhores a presença. Como sempre, as questões são muito bem debatidas. O Frederico trouxe aqui uma questão muito interessante para que a gente pudesse analisar. Desejo a todos um bom dia e um excelente trabalho, um excelente final de semana aí para os senhores. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Bom dia a todos. Só mais uma coisa. A doutora Obrigado, Fabiana queria fazer uma colocação. É só para pedir para que os senhores coloquem no link aqui o telefone, nome, não sei se você já colocou aqui. Doutora Fabiana. Doutor Alex, na verdade, todos que estão presentes, a ARSEC já possui o e-mail e o telefone, né? Seriam mais dos que foram nomeados agora mais recentemente. Então, não há necessidade, só se quiser realmente colocar, mas agora não há necessidade. Obrigada. Alex, se me permite só uma ponderação antes de encerrar. Sim, eu não vi aqui como é que nós estamos de quórum para essa deliberação, mas com certeza a Fabi deve ter olhado aí. Mas não era nem só isso. Só pegando um parêntese, um gancho naquilo que você disse, das outras discussões que o Conselho de fato precisa enfrentar, e que não simplesmente essa questão matemática, que a gente pode dizer que não tem condição de fato, discordar ou concordar, porque está no cálculo e está no contrato, mas precisamos sim, Alex, enquanto agência reguladora, tratar a questão da qualidade dos serviços públicos concessionários. A gente tem passado aí algumas questões de rotina, e falo agora como cidadão e consumidor desse serviço, e a gente tem ouvido e visto muitas reclamações, isso chega lá na ordem, dessa qualidade nessas prestações. Então, a gente precisa, de fato, enfrentar isso, enquanto agência reguladora aí que somos, para que a gente não fique só à mercê de fazer análise de tarifa disso, tarifa daquilo, que já tem um cálculo aí, parâmetro que foge, inclusive, da possibilidade que a gente de discussões mais aprofundadas. E fica aqui essa consideração em nome da ordem, Alex, para que a gente, assim que puder, ou até mesmo nessas reuniões, para que a gente possa aí, por exemplo, pedir aí
dos representantes, dos colegas que representam as agências concessionárias aqui nesse conselho, né, a apresentação dos trabalhos que estão sendo feitos, assim como fez a Águas Cuiabá na passada, né, mas também dos representantes dos transportes públicos, entre outras coisas, para que a gente possa, de fato, conseguir contribuir, né, engrandecendo aí para o debate dessa qualidade dos serviços públicos. É só essa manifestação, desejando a todos aí um excelente dia, uma excelente semana. Um abraço a todos aí. Obrigado, doutor. A ideia é essa mesmo, doutor, que a gente possa implementar e trazer esses debates de uma maneira mais aprofundada dentro do nosso conselho. Os senhores são os nossos representantes, do município aqui dentro da agência, né? São pessoas ilustres, são pessoas destacadas, que sempre têm capacidade de sobra de aprofundar. Eu costumo me orgulhar muito de dizer que a ARSEC tem o melhor conselho do município, o mais preparado e o mais participativo. E sim, buscar não só... reajustes tem uma matéria muito restrita de análise, né? Na verdade, o papel dos senhores é simplesmente verificar se não tem nenhum erro, o resto está tudo amarrado. Revisões têm uma margem maior, né? São mais complexos. Mas eu acho que o grande papel nosso aqui, do Conselho, é fazer proposições, é tomar conhecimentos, é buscar esclarecimentos, é buscar informações e fazer proposições também para que haja melhoria na qualidade dos nossos serviços públicos municipais regulados pela agência. Obrigado aí pela participação, um grande abraço e um bom resto de semana a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado, gente. Abraço.